Inicia agora Meditação Mundial Reprise. Muito boa noite a todos vocês. É nesta bela noite deste belo dia que cá estamos para levar até a sua casa um pouco mais de alegria, um pouco mais de paz e de felicidade. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma meditação mundial, ao qual eu e o Hélio vamos falar para vocês sobre luz e sombra. Porque sempre que há uma luz, gera-se uma sombra. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Hélio. Boa noite, Papa. Boa noite a todos que estão em suas casas. Devem estar quentinhos porque nós aqui estamos. Chegou o frio para nós aqui no sul. Eu estou gostando bastante e vou gostar mais ainda de compartilhar esses momentos aqui e agora com vocês, gerarmos conjuntamente uma energia de paz e liberar para esse nosso lindo planeta. Muito boa noite a todos. Boa noite a todos, a Simone Toledo, a Lucimar Conel, a Mayara Santos, a Isa Rebeca. Pessoal, nosso assunto de hoje é muito interessante. Nós estamos aqui lendo todos os comentários, Álvaro, Andresa. A gente fica muito feliz pela sua presença, pela sua companhia aqui na Meditação Mundial, que a gente vai fazer, mas quando concluirmos nossos assuntos, aquela grande emanação de paz. Mas saiba que desde já, nós já estamos criando esta paz, por estar conversando sempre num propósito mais elevado, né? Conversando dentro dos propósitos do aperfeiçoamento da vida, das consciências de cada um de nós. Todas as palavras que a gente libera, e não só que nós falamos, mas aquelas que não falamos também, que pensamos, já gera uma energia, uma vibração que começa a ser emanada e, como o Pava comentou, o que nós vamos falar aqui é de um propósito de unidade, portanto essa paz já pode ser sentida neste momento. E claro que os servidores da Meditação Mundial, nos seus níveis em que estão atuando, já começaram a se estabelecer em nossas casas, em nossos recintos, para poder absorver nossos guias aquelas acompanham energias. também, né, Hélio? Hélio, o Nétero falou que tu está com corte samurai. É verdade? Eu gosto bastante dos samurais, porque samurai significa aquele que serve, né? E nada mais bonito do que servir a tudo e todos, porque somos no fundo uma mesma consciência e um precisa do outro. E gosto de servir. Quem sabe um dia sirva como os samurais. Quem ama serve, né, Hélio? Quem ama e serve. Não se cansa de servir porque ama, né? E gosta. Muito bem. Então, gente, quando a gente fala de sombra, nós queremos falar de uma parte inconsciente. Porque assim como tem a luz, uma parte que a gente vê, uma parte que a gente é consciente, existe uma parte que a gente não tem consciência. Que nós não é fácil que a gente perceba e veja. Que é chamada também a parte do inconsciente, né? E esta parte é a parte chamada de sombra. Porém, esta parte chamada de sombra, ela é muito importante na nossa vida. As pessoas que elas conseguem desempenhar bem o seu papel e sua função, se sentir bem, elas têm um importante equilíbrio entre luz e sombra. Mas desta sombra que eu estou dizendo não é trevas da consciência, certo? Esta sombra é da nossa parte oculta, que atua mais às vezes até do que a nossa parte consciente. E vocês com certeza já conhecem alguma questão ou já conhecem alguém que é uma pessoa muito bondosa, certo? Uma pessoa que ela tem um coração muito grande, que é uma pessoa muito boa, ok? Isso é maravilhoso. Mas o que vai acontecer com esta pessoa, agora vocês vão entender, se ela não tiver um coeficiente sombra? Porque a parte sombra é o que faz fazer ela bancar este grande amor que ela tem. Porque senão ela iria sofrer muito. Porque uma pessoa bondosa, ela iria sofrer com o sofrimento do outro. Ela iria sofrer com a dor do mundo. Ela iria ficar mal por ser boa. Entende? Porque não há o equilíbrio neste amor dela. Por quê? Porque o amor maior, ele compreende todas as demais coisas que estão acontecendo e que cada coisa é parte da evolução de cada um, de cada ser do universo que está onde se colocou, né? Porque o Deus dá essa oportunidade de cada um se colocar onde bem entender. Então, a pessoa que ela tem o seu lado de sombra, ela vai conseguir, digamos assim, bancar este amor que ela tem. Ou seja, ela vai usar de forma efetiva, mas ela não vai ficar mal.
isso se reflete, é o yin e yang, né, Elka? Isso se reflete em todas as questões da vida. Não digo apenas na questão do amor, mas nas questões como nós vamos ver agora, ao longo da meditação mundial. Perfeito. Eu lembro a todos, se possível, deixar o like na nossa meditação mundial, porque isso faz com que o YouTube divulgue mais a nossa transmissão para mais e mais pessoas. Unirmos nesta grande emanação. Exato. O Chris Kitts está com nós também. Boa noite. Boa noite. A Samara. A Butterfly Brychen tem uma resposta amanhã no Pava Responde. Luiz Felipe, sejam todos muito bem-vindos. A gente ama a presença e a participação de vocês. Bom, Hélio, quando a gente fala... Fale. Não, eu ia dar mais um lembrete que seria de um sorteio que nós temos hoje. Ah, é verdade? Eu quase que me esqueço. Olha aí. Fique à vontade, então, para Pessoal, lembrar o pessoal. Aqui embaixo tem um link para o sorteio, que nós vamos sortear um curso de cristais, terapia e desenvolvimento espiritual, certo? Então tem o link ali, que você só preenche o seu nome e você estará já... o universo poderá te escolher, se assim for, para realizar este magnífico curso. E o resultado sai no final da nossa meditação ou antes? Depois da nossa meditação. Depois da nossa meditação, perfeito. Voltando a falar da luz e da sombra, né? Esta parte nossa que nós não temos consciência, por isso é chamada de sombra, ela é aquela coisa que, por exemplo, assim, tu sabe cozinhar? Acredito que sei algumas coisas. Tem pessoas que elas sabem cozinhar nativamente, né? O que elas forem fazer vai ficar bom. É né? verdade. Tem outras pessoas que não. Tem outras pessoas que talvez precisem de mais treino, mais desenvolver isso. Como né? a minha avó fala, não tem a mão. Não tem a mão, né? Isso. Mas onde é que tá? Esta parte está nesta parte sombra da pessoa. Ela sabe fazer isso. Esta parte sombra está ligada com o nosso animal, que é a nossa parte motora, com a nossa parte física, com a nossa parte na matéria, certo? Porque sombra é o espiritual na matéria, certo? E a luz é o espírito, é a alma. E a sombra é o espírito na matéria, certo? Isso que a gente tem que ficar muito claro. Então, por exemplo, assim, um atleta que tem aqueles dons natos para atividades físicas, para cozinhar, né? Para diversas coisas, para montar, para inventar, para desmontar coisas. Isso também faz parte da sombra, certo? Que é aquela parte animal que tem essas informações e essas instruções que vêm tanto geneticamente quanto espiritual geneticamente, né? Que é da nossa genética espiritual, que vem no nosso corpo espiritual. Isso é a nossa parte sombra, a nossa parte bicho, que se fala, né? Sim. Que sombra porque está um pouco oculto de nós. O nosso magnetismo, por exemplo. Ou até mesmo quando a gente chega em algum ambiente. Quando nós chegamos em algum ambiente, atua a chamada sombra do ambiente, a nossa sombra do ambiente. É um modo de falar, porque é uma parte inconsciente da energia daquele ambiente que nós estamos afetando e que o ambiente está afetando em nós, certo? Então, quando você chega, né, num ambiente, que energia você está chegando naquele ambiente? Qual é a energia que você está levando contigo? É isso daí, esta sombra aqui, porque não dá para ver, mas dá para sentir. É uma coisa que dá para sentir espiritualmente. As pessoas do recinto que você estiver irão sentir esta sua energia. Sim. E é de acordo com ela que você será tratado naquele ambiente. Porque aquilo que você está dando energeticamente é aquilo que você estará recebendo energeticamente. Inconscientemente as pessoas irão te tratar assim. Quando você olha para uma pessoa e tem pena ou algo do tipo, nem sempre é fruto seu este pensamento. Isso aparece na sua mente porque aquela pessoa está emanando. Por exemplo, uma pessoa que ela chega num ambiente mal, cabisbaixa, sabe, não está muito bem, ela acha que ela não merece certas coisas, ou está com aquela energia ruim, né? Ela está projetando aquilo no ambiente. Quando a pessoa for tratar com ela, ela vai tratar dentro daquela sintonia, dentro daquela vibração. Será que isso seria o mais adequado para o ambiente todo? Será que ela iria conseguir realizar as atividades às quais ela gostaria de realizar, emanando estas energias? Mas e a pessoa, né, que é o contrário, que chega e ela tem aquela energia, né, a energia de sombra que se fala, né? Ela tem aquela energia que não, ela faz, ela acontece, ela pode, não tem problema, ela resolve, né? Tá tudo, ela se acha ser uma pessoa bonita, ela se acha uma pessoa agradável, ela vai estar transmitindo aquilo para as pessoas e as pessoas vão estar tratando ela daquela forma. As pessoas vão estar sentindo ela daquela forma. Porque às vezes a pessoa, dou um exemplo, né? Uma pessoa se achar uma pessoa bonita.
Porque às vezes, onde é que está a verdadeira beleza na pessoa? Né? Está muito mais naquilo que ela emite, naquilo que ela emana, como ela se vê. Porque às vezes tem pessoas que podem ser consideradas feias, mas se você conhecer ela, vai achar a pessoa mais linda do mundo. Exato. E tem aquelas pessoas que a gente não vê há muito tempo e quando nós vemos ela novamente, parece que ela está ou mais bonita ou mais feia. Por quê? Porque a vibração dela em torno de si mesma alterou, né? E isso que o Pava comentou, que muitas vezes pensamentos que chegam até nós sobre alguma pessoa é fruto desta outra pessoa, se nós estivermos atentos a tudo que nos chega, a gente consegue perceber essas flutuações mentais que chegam até nós. E a gente percebe se é fruto nosso, aquele pensamento, ou se é do ambiente ou de alguma outra pessoa. Isso é bastante interessante de se observar. Um experimento interessante que dá para fazer é o seguinte, né, Hélio? Porque quando tu vai em alguma loja, algum tipo de loja, né, a pessoa que ela entra com uma energia na loja assim meio fraca, meio ruim, ou com uma energia para olhar, por mais que para comprar alguma coisa, né? Tô dando um exemplo. Mas ela entra assim naquela, ela não recebe muita atenção, ela não vai ser muito bem tratada pelos funcionários, os funcionários vão... Ela até pode reclamar do atendimento da loja depois. Mas se a pessoa ela entra lá empoderada da energia dela, né, com a presença dela, com aquela energia de que não, né, ela vai ter mais atenção, ela vai ser mais observada, né, ela vai ser vista no ambiente, certo? No bom sentido. Sim. Então, é muito importante, quando a gente chega no ambiente, não só perceber a energia dele, mas a energia que nós estamos colocando no ambiente. Porque é assim que as pessoas vão nos tratar. Se você está se achando, digamos, um pobre coitado, as pessoas vão te ver assim. Porque é a energia que você está dando para elas. Elas vão estar sentindo aquilo com vocês. E isso é natural, a gente consegue perceber. Quando alguém está alegre, a gente percebe que ela está alegre. Sim. Né? E de outra forma, de outra forma que ela estivesse sentindo, nós inconscientemente também percebemos. Eu acredito que esse tema de luz e sombra, claro, como muitos outros temas, ele tem vários pontos de vista. Eu, antes de chegar aqui, não sabia exatamente qual ponto de vista o Pava ia trazer, mas estou aqui aprendendo com todos vocês e depois vou dar uma contribuição também sobre um outro ponto de vista sobre este mesmo tema. Mas vamos lá que eu estou gostando. Então é muito interessante, gente, e muito importante a energia que a gente leva para os lugares. Porque ela vai fazer a gente conseguir realizar os objetivos que a gente foi lá ou não. Pela pura sincronicidade, pela pura ressonância da tua energia naquele lugar. Certo que as pessoas vão pensar de ti, o que não vão pensar. Por exemplo, em um ambiente de trabalho. Você chega assim no ambiente de trabalho achando que aquilo lá não é para ti, que não está muito certo no teu lugar, ou você pensa, fulanos vão pensar de mim, beltanos estão falando mal de mim, ou devem pensar mal de mim. Olha, é você que está produzindo. Porque quando você olhar para o fulano, vai bater aquela coisa. E o fulano vai pensar de ti. Eu vi que tinha um amigo aqui nos comentários colocando algumas frases filosóficas, e isso que tu está comentando aqui agora eu aproveito para lançar também uma outra frase filosófica que é do Marco Aurélio, imperador romano, que ele dizia que nada acontece ao homem, ao ser humano, que não é fruto deste mesmo ser humano. Portanto, nós temos total responsabilidade sobre a nossa própria vida e sobre o que nós emitimos energeticamente, que vai estar relacionado com aquilo que as pessoas sentem, pensam e estão relacionados com nós. Por isso que o Pava está falando isso também. Isso. Se você, por exemplo, fala mal de uma pessoa, certo? No momento que você olha para ela, o subconsciente da outra pessoa sabe disso, vai estar sabendo disso. A sombra dela sabe. E só no olhar, vocês já vão ficar com aquela coisinha assim, sabe? Já vai ser difícil de se olhar. Ou seja, é algo que quanto mais vai percebendo esse tipo de coisa, mais difícil é da gente não perceber isso. Seja mentiras, seja realmente a sensação e as energias que estão no ambiente. Né? Então, isso é muito importante, a gente levar a nossa isso para todos os lugares. Tanto que no dia que a gente está muito bem, que a gente está alegre, que a gente está feliz, a gente está irradiando, todas as coisas vão tender a dar certo na nossa vida, né?
Bueno. Caíram os scripts. Olha Deixa pra só. lá. Todas as coisas vão tender a dar certo na nossa vida, né? Então, é a luz que tem que dirigir a nossa sombra. Ou seja, a sombra sem o espiritual não dá certo. Não executa. Tem que ter o espiritual controlando a nossa sombra, ou seja, o nosso poder consciente atuando nessa nossa sombra. Então, isto é muito importante. Exato. E falando um pouco de uma forma mais... Catou. De uma forma mais... numa visão mais holística, quem sabe, a gente sabe que neste nosso universo manifestado sempre vai existir a dualidade, sempre existirão a luz e as sombras, né? E quer a gente queira, quer não. O dia, Sim, a noite exatamente. vão estar aí, o verão e o inverno que está chegando vão estar aí. Exatamente. A gente pode permanecer aqui fisicamente ou ir embora e esta lei do universo vai continuar existindo. A lei de luz e sombras. Por que eu falo luz e sombras, né? Porque eu vejo que a luz ela está relacionada a princípio de unidade. E sombras está relacionado à segregação, à divisão. Num plano mais elevado, num plano de consciência mais elevado, é tudo luminoso, é tudo uma coisa só, é tudo integrado. E quando vai se dividindo, é que as sombras vão se apresentando em maior número, com maior intensidade, aí há o que nós chamamos do surgimento do ego, da segregação. E estas sombras, percebo que ela existe em todos os nossos níveis, né? Tanto a nível físico, como nós comentamos aqui, do dia, da noite, do verão, do inverno, mas a nível emocional e mental também. Tem momentos que estamos, digamos, com sentimentos mais elevados, sentimentos de paz, que é o que nós vamos gerar aqui, sentimentos de amor, que está relacionado sim à unidade. E há aqueles momentos que estamos um pouco mais rancorosos, um pouco mais tristes, e isso é fruto do lado das sombras, porque está nos separando da grande comunhão. Tem também a nível mental, mas antes de eu comentar a luz e sombra se manifestando a nível mental, vou deixar que o Pava faça um agradecimento. Ao Brubor pela colaboração. Por falar nisso, Agradeço ele pediu também. para eu te mandar um recado. Ó. Ele disse que gosta bastante da tua participação nos vídeos. Muito obrigado, Brubor. E muito obrigado ao Pava também por permitir que eu faça parte disso aqui. Mas claro, é muito bom. Bom, gente, e como ele está dizendo, né? Aqui no nosso mundo, onde há uma lâmpada, vai ter algum lugar que vai ter uma sombra, né? Se a gente, quanto mais forte é a luz, mais forte também vai ser a sombra, né? Mais dura será a sombra. E porque nós estamos no mundo da dualidade, no mundo da matéria, né? Um mundo onde comparar para ver as coisas, né? No mundo da verificação do conhecimento. Sim. No mundo onde das ilusões, né? As ilusões poderiam também representar a sombra. Porque a gente só vai conhecer a verdade conhecendo o que não é verdade. É o único modo de saber a verdade, é conhecendo as ilusões. E outra coisa também interessante a se falar é que a luz, ela não depende da sombra. Já a sombra, Perfeito. ela depende da luz para existir, né? Pode parecer que não, mas é assim que é. E da mesma forma como a sombra, ela não pode aumentar independente da luz, né? Ela depende da luz para que ela aumente ou para que ela diminua, né? Tanto que se tem um quarto escuro, se lembra? E entrar Exato. uma vela, ilumina todo o quarto e não tem o que o quarto faça para ser mais escuro, a menos que a luz diminua, né? Depende da luz. Perfeito. Aqui no nosso contexto do subconsciente, é uma pessoa que ela tem... Vamos fazer agora a analogia do coração, porque nós temos 2 centros de força principais em nós, né? Que é o centro do coração e o centro cerebral. São nossos 2 cérebros, como eu costumo dizer. Inclusive o coração tem milhões de neurônios e ele recebe todos os estímulos antes mesmo do nosso cérebro. Se a gente for fazer um teste com eletroencefalograma, nós e qualquer um irá constatar que todo e qualquer estímulo o coração sabe antes do que o cérebro. E para deixar a coisa ainda mais incrível, nós também constatamos que o coração ele consegue saber antes do estímulo acontecer, alguns milésimos de segundo antes do estímulo acontecer. Você já teve a sensação de levar um susto antes de levar o susto?
Olha só. O coração ele consegue até mesmo ter uma dimensão atemporal que ele sente. Ele sente antes que o cérebro. O cérebro são alguns milhares de milissegundos depois do coração, porque é de lá que ele recebe as informações. Nós também precisamos ter este equilíbrio. Porque, Hélio, me diga uma coisa. O que acontece Peraí. com uma pessoa que tem um intelecto, a parte cerebral, muito desenvolvida e que tem o coração, a parte sentimental, pouco desenvolvida? O que acontece com esta pessoa? Este ser, a gente pode perceber que ele já está em desequilíbrio, né? Porque anda muito numa perna só e em detrimento da outra. Quando uma pessoa desenvolve um intelecto, ela dá muita força ao seu ego. E o ego, ele é dividido, ele é segregado. Portanto, ele não vai gerar estímulos e ações de unidade e não vai conseguir atingir a sua plena luz em seu interior, porque uma pessoa só consegue atingir o seu potencial máximo quando está em equilíbrio, equilibrado com o seu cérebro do coração e o seu cérebro racional, que é o que nós estamos acostumados a falar, o da cabeçola. Mas o que mais pode acontecer? Bom, se a gente for levar isso a um âmbito maior também, ou de uma sociedade, de um país, né? É muito provável que essa civilização entre em colapso, em conflitos, ou até mesmo se exploda. Porque o intelecto sendo muito mais desenvolvido e pouca área sentimental, não tem coração, não tem amor, a que será os serviços e os trabalhos da mente servirão? A quem a mente servirá? Se não é ao coração, se não é à espiritualidade, se não é ao bem, a que poderá servir? Né? Ou seja, é alto risco de que essa civilização ela entre em colapso. Certo? Ela tenha guerras, tenha conflitos, porque cada um vai defender o seu ponto de vista cerebral. Ok? E ou com seja, muita força, com muita com força muito orgulho, isto. e isso vai gerar a destruição em massa. Então a gente viu que é provavelmente. importante o equilíbrio entre o sentimento, entre o coração e o cérebro. Até, inclusive, a gente falaria que o cérebro deve estar a serviço do coração. Mas, Exato. Hélio, e o contrário? Me diga se uma pessoa ela tem muito coração, muito centro do coração e pouco mental. O que pode acontecer com essa pessoa? Essa pessoa, ela também está andando em uma perna só. E quando nós desenvolvemos muito o nosso coração em detrimento da nossa racionalidade, do nosso cérebro daqui da cabeça, nós damos um grande passo com a bondade e deixamos um pouco a nossa inteligência racional de lado. E isso pode ocasionar alguns desequilíbrios em nossa vida, porque vai ser mais fácil das pessoas nos, entre aspas, passarem para trás, né? Lograr, né? Nos lograrem, exatamente. Se nesse aproveitar sentido. da gente para alguma Perfeito. coisa, porque a gente vai fazer aquilo com, né? Mas a gente não vai pensar, né? Será que a pessoa, qual será realmente o objetivo daquilo? Às vezes a gente pode fazer algo ruim achando que está fazendo algo bom, Exato. né? Exato. Porque é também o equilíbrio desses dois centros que nos estimulam e fazem com que a gente tenha a compreensão correta acerca das situações. E a compreensão correta é extremamente necessário para atingirmos esse nosso lado mais luminoso. A Graciela Ferreira, ela diz: boa noite, amo vocês, gratidão. Nós que agradecemos a todos vocês que estão aqui participando. A gratidão é enorme pela sua companhia, pela sua presença, formando esta bola de luz que nós formamos. Eu amo este momento aqui com todo mundo também. É verdade. É É incrível. maravilhoso. É incrível. Então é isso, gente. Por isso a importância entre esses nossos dois centros estarem em equilíbrio. Porque às vezes se a pessoa, né, ela é muito coração, mas ela é fraca no intelecto, ela vai sofrer muito também. Certo? Ou seja, por aí que está a parte da sombra. Se ela não consegue bancar este coração bondoso que ela tem, ela vai sofrer. Vai sofrer por amor. Mas daí é o amor que adoece. Não é o amor que cura. Exato. Certo, gente? Exato. E aqui a gente percebe, falando do dia e da noite, que há essa transição. O amor cego, né? Que era a palavra. Que existe essa transição entre o dia e a noite, e assim sucederá sucessivamente, sem cessar. Acredito que por muito tempo, por toda a eternidade. E nós também transitamos entre as nossas sombras e a nossa luz interior. Mas existe um caminho, sim, ou muitos caminhos, existe como nós diminuirmos essa oscilação
fixarmos cada vez mais o nosso pêndulo interno no ponto luminoso, no ponto de luz, a partir de um esforço interno, a partir de um ponto em que desenvolvamos algumas virtudes para que isso aconteça, como, por exemplo, que eu estava comentando antes, a compreensão correta, a atenção, a disciplina, a concentração, o discernimento, a perseverança, tudo isso A vai... percepção do quanto o universo é bom com a gente. De o perceber o quanto todas as coisas na nossa vida estão esculpindo o melhor em nós, estão nos trazendo o melhor. O quanto, né, é a gratidão pelo quanto que a gente melhorou do que a gente era. O quanto a gente é melhor hoje. Perfeito, isso é um ponto importantíssimo ser dito, porque muitas vezes a nossa racionalidade dá ênfase na parte negativa, mas é muito importante que a gente perceba, por mais que seja pequeno, o nosso próprio crescimento, de ontem para hoje, ou do ano passado para este momento até agora. Temos que dar valor sim a esses nossos crescimentos, porque vai facilitar que a gente tenha gratidão por por esse trabalho de esculpir do universo em relação a nós, né? A Letícia Casperavícios perguntou: e quem está sofrendo do coração, Hélio? Quem está sofrendo do coração? Bom, gente, todo sofrimento, ele está nos dizendo, está nos mostrando uma ilusão que nós temos. Ah, mas eu tenho esse sentimento, digamos, uma pessoa. Eu gosto muito da pessoa, a pessoa não está nem aí para mim e eu sofro por causa disso. Gente, se a gente for olhar com um olhar transcendental, é uma ilusão. Em primeiro lugar, porque nós não estamos separados daquela pessoa. Segundo lugar, mais cedo ou mais tarde, haverá uma resolução dessa questão, certo? E quem sabe agora não é o melhor momento, nem para mim, nem para ti, nem para a pessoa, né? A nossa alma, ela sabe o que é melhor pra gente. Quem sabe estamos passando por isso justamente para aprender esta questão. Por quê? Porque quanto mais luz se tem, mais forte precisa ser no nosso lado sombra. E pode ser que esta questão venha a nos ajudar a desenvolver aquelas virtudes que eu estava comentando, como discernimento. Às vezes, uma situação parecida pode se apresentar em nossa vida depois dessas já ter se solucionado, a gente não entra mais em situações desse sentido. E tem um outro ponto, Pablo. Fala, porque depois é uma coisa muito importante para falar. Não, tem um outro ponto que se a gente está sofrendo do coração de forma física, é bom a gente ir ao médico, né? Sim. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa. Vai lá. De quem nós somos filhos? Do grande pai, da grande mãe, na minha visão de ser. Isso, né? De Deus. Ou seja, pode ter certeza que ele sabe muito bem tudo o que está fazendo. E também está cuidando bem da outra pessoa, se você está sofrendo por outra pessoa. Ele sabe o que faz, a alma da pessoa sabe o que faz. Às vezes é uma questão importante que está passando para ter um aprendizado. Certo? É uma questão, às vezes, já aconteceu o seguinte, deixa eu contar, vou aqui interromper um pouquinho, mas eu vou ter que contar. Que eu fui uma vez uma experiência extrafísica, ao qual nós estávamos em alguma região dos planos astrais e tinha uma pessoa em sofrimento. A pessoa estava sofrendo, porque aprendendo a ajudar, né? Porque a gente não pode assim ajudar e tirar o fardo que a pessoa estava se fortalecendo, né? A gente não pode quebrar a casca do ovo do pintinho, porque depois o pintinho não vai ter força para viver, certo? A borboleta, enfim, né? A borboleta, se a gente tirar o casulo dela, ela não vai ter força para... Então é mais ou menos isso. E eu fui auxiliar o ser que estava lá naquelas questões que eu achei que eu poderia ajudar, certo? Porém, eu fui tentando entrar no papo da pessoa para, não, mas quem sabe isso, quem sabe aquilo, quem sabe aquele outro, né? E o mentor daquela criatura disse para mim se afastar dela. Não, deixa ela assim, deixa ela sofrer. Ele dizia, deixar ela sofrer. Na época, né? Este não é cristão. Na época eu pensava assim, puxa vida, mas como é que ele pediu para eu deixar a pessoa sofrer, né? É o mentor dela ainda. Mas gente, porque é a grande lição que ela tá tirando daquilo. É difícil pra gente pensar assim em um primeiro momento, né? Mas foi a alma dela que colocou aquela situação na vida dela para que ela supere. Porque ela tem condições de superar aquilo lá. Ela tem condições de vencer aquilo. E só quando ela vencer aquilo, ela vai conseguir fazer de novo. E aquilo lá não vai ser mais um problema para ela. E ela vai ter superado aquela questão.
E ela vai ter se tornado forte. E por ela mesma, por mérito, por conquista. E veja bem, não estamos falando aqui para que a gente não ajude mais as Não, pessoas. não é isso. É que a gente ajude de uma forma mais elevada, que significa dar força para as força pra que a pessoas pessoa- conseguirem Isso. passar por tudo aquilo que se está apresentando em suas vidas. Isso, dar força pra pessoa, mostrar pra ela que ela pode superar, que ela é forte, principalmente mostrar pra ela que ela tá viva, Uhum. né? Porque se ela tá viva até hoje é porque ela superou todas as outras coisas que apareceram na vida dela até então, e que essa ela também vai conseguir, certo? Natural. E o que temos então que fazer é pedir para que ela reflita o que está causando isso, ou o porquê de estar passando por isto. Uhum. O que a tua alma quer te dizer com isto, né? Então, Perfeito. esta é a verdadeira questão na hora de um auxílio, né? Não é com o amor cego. O amor cego, ele vai lá, né, e vai tentar fazer pela pessoa. Este é um caminho, primeiro refletirmos sobre por que a situação está do jeito que está, depois a gente vai trazendo para os outros níveis, né? Sentimos se isso que refletimos é verdade e o nosso coração dirá se é verdade ou não, e se for, a gente parte para a ação, para mudar aquela circunstância. Fazemos com força na matéria, para daí Isso, mudar. o poder de sombra. O poder de sombra é o poder que realiza aqui na matéria. Por isso que a nossa sombra tem que estar pelo mundo espírito, tem que estar regido pelo nosso espírito. Bom, agradecemos também ao Álvaro. Ele diz assim: Obrigado. muito obrigado, Pavel, por mais uma meditação mundial. A Eu que gente que agradece agradeço. por tu presenciar mais uma meditação mundial com nós. Qual as melhores maneiras que vocês conhecem para equilibrar os nossos dois cérebros? Posso dar a minha visão desta pergunta. Depois, se quiser comentar ou complementar, faça também. Mas eu vejo que, para mim, o melhor modo de executar este equilíbrio é com o desenvolvimento das virtudes, que eu estava comentando antes. Que seria com a atenção, a atenção, o discernimento, a disciplina, a perseverança, a bondade, a responsabilidade, a eficiência, todas essas virtudes. E aí pode vir a pergunta, né? Como nós desenvolvemos estas virtudes? Aí eu vou utilizar aqui a frase de uma mulher que fez um trabalho muito grande pela humanidade, que é Helena Blavatsky, e ela dizia o seguinte: honrai as verdades com a prática. Então, como desenvolver essas virtudes? Atuando com as virtudes. Como desenvolver a atenção? Estando atento. Como desenvolver a concentração? Praticando a concentração. Como desenvolver a bondade? Sendo mais bondoso. E sabe como desenvolver o amor? Dando amor. Né? Como... Achei que tu ia mandar as pessoas verem a segunda série do AME. Isso. Como obter amor é dando amor que se obtém amor. E agradecendo. Porque quando a gente agradece, a gente fica mais feliz com a gente. E a gente olha para o bem e para as nossas conquistas. E a gente consegue também desenvolver o amor e a gratidão. Mas, respondendo a ele como equilibrar os cérebros, eu também acrescentaria de que buscando este equilíbrio. Lógico, buscando sentir. Uhum. Porque a gente pensa que nossa racional ele resolve tudo. Mas a maior lógica de todas, né, a suprema lógica, é o amor. É o amor. A gente acha que o nosso mundo é muito lógico, né? Mas tá aí, ó, como tá. É. Por quê? Porque é lógico daqui, ó. Nem daqui não é lógico. Nem daqui não é lógico. Mas enfim, tentam racionalizar e ser lógicos com aqui, ó, sem muito aqui. Porque o mundo ele é desequilibrado. Eles têm muito mais intelecto do que a parte espiritual e emocional desenvolvida, certo? Por isso o mundo está nesse desequilíbrio, é um reflexo. Então, essa é a minha recomendação. E É sentir as coisas também. E escutar o que o nosso coração tem a dizer, porque ele é mais sábio em muitos sentidos, porque ele tem a suprema lógica, que é o amor, é a suprema lógica. O que é real? O que é a única coisa real? Já dizia Jesus Cristo de Nazaré, é o amor, é a única coisa real, certo? O que é o amor? É Deus. Também já dizia Jesus Cristo. Esta é a maior verdade. Então, esta verdade está aqui, ó. Então, isso vai estar muito mais certo. Quando a gente não sabe muito bem a resposta, não consegue pensar muito bem, consultemos este nosso outro centro. A gente pode pensar com ele. Isso ninguém sabe, mas dá para pensar com ele. E ele é muito sábio. Aliás, está lá toda a informação das tuas vidas. E é legal que ele responde e a gente entra num diálogo muito interessante, muito elucidativo, muito pedagógico. Isso mesmo é um bom
uma boa dica. Mas Às vezes, quando não sei responder alguma coisa, eu deixo que o coração fale. E aí tem que ter um esforço também para que a gente consiga deixar o coração falar, né? Que a gente não fique enclausurado nas nossas... Às vezes nós somos podados de muitas maneiras pela sociedade, pela nossa família. Tem que dar vazão, tem que deixar o coração falar, tem que se expressar de alguma maneira na nossa vida. Mas, voltando ao que eu estava comentando antes, só um ponto que seria o para nós também não nos cobrarmos tanto, não ficarmos muito rígidos. Eu tenho que desenvolver essa atenção, essa disciplina. Não. Temos sim que desenvolver, mas vai de forma leve, vai de forma tranquila. Porque a autocobrança ela é positiva até certo ponto, mas depois ela pode causar algum bloqueio também. E nós temos todo o tempo do mundo, temos a eternidade para Uma coisa que é bom a gente desenvolver, saber, né? Desculpe te interromper. Diga. Uma coisa que é bom da gente saber é que a gente não é muito evoluído. Isso é uma coisa muito boa de saber, porque daí diminui as cobranças da gente, né? E a gente se aceita mais como a gente é. E isso é muito importante e isso auxilia no processo. Então, aproveite que está aqui neste mundo, né? Que está aqui neste mundo e não se cobre tanto, certo? A gente está engatinhando nos processos espirituais. E sendo você mesmo, você está mais próximo de ti. Perfeito. E claro que isso não nos impede de já vislumbrar a unidade, este mundo luminoso e começar essa caminhada para trazer este mundo à nossa consciência, à nossa percepção e aí manifestarmos toda a nossa potencialidade, porque temos, mas no atual momento pode ser que tenhamos alguns itens internos a ser mais trabalhados, a ser mais desenvolvidos, lapidados, e o universo com as experiências que vai nos fornecer diante da vida vai fazer isso muito bem, porque é o que ele sabe fazer de melhor, fazer com que seus filhos cresçam e aprendam, né? Eu já estou há bastante tempo também nessa caminhada, nessa lapidação, ou nesse redescobrimento. Redescobrimento é legal. Algumas vidas aí que eu lembro pelo menos. Mas sigamos a caminhada. Alguém tinha perguntado, já subiu no chat, não vou saber o nome. Alguém perguntou se dar esmola para um mendigo é ajudar ele verdadeiramente. Verdadeiramente não. De ajudar é claro, porque de repente seria o que ele iria conseguir alimentar a matéria dele mais tarde, né? Porém, o ajudar verdadeiramente seria mostrar para ele que ele tem mais valor do que ele imagina. Isso seria ajudar ele. Claro, é um processo que vai fazer com que ele terá que mudar a sombra dele, mudar processos subconscientes dele que colocam naquela situação, né? Mas enfim, seria mais por este lado. E seria também, acredito eu, a energia que nós iremos dispensar naquele ato de dar a esmola. Se nós iremos estar dando, dá para esse cara aí porque ele, né, não presta, digamos assim. Poderíamos pensar dessa forma, às vezes. Porque muitas vezes, essa energia vem dele, como a gente falou da sombra do ambiente, né? Lá no início. Perfeito. A gente percebe o que está acontecendo e dá a outra face energética, assim como Jesus estava comentando também há alguns anos atrás aí, né? A gente está dando um auxílio mais verdadeiro. E ele também vai sentir. Se tu olhar para ele de uma forma diferente, ele vai sentir algo bom. E aquilo pode valer mais que R$1 que você coloque lá. Outro ponto importante também. É aquela história que eu dei na meditação mundial, né? Eu vou até contar de novo. Desculpe você que já ouviu. Mas é que a Valéria tinha dado o exemplo que alguém te deu uma pequena quantia, né? Uma pessoa te deu 50 centavos. Ótimo. Mas era o que ela podia te dar. De repente ela não conseguiu comprar um pão por causa que ela tinha te dado 50 centavos. Veio outra pessoa e te deu R$1 milhão. Para ela não fez falta aquilo, porque mais 1 milhão, mais 1 milhão. Quem te deu mais? Esta foi a pergunta, né? Quem deu mais? Né? Muito bem, pessoal, estamos aqui com 104 respostas para a nossa sorteio do curso de cristais, que o link está aqui embaixo na descrição. Se você quiser participar, é só ir ali no link, ainda tem um tempinho, que o sorteio vai ser feito logo depois da nossa meditação.
pela paz mundial. E mais uma vez eu reforço o quanto eu gosto de estar aqui com vocês nas segundas-feiras. Para quem está perguntando, sim, a meditação mundial permanece no canal depois que ela termina. Eu dou boa noite a Stephanie Chaves, a Beatriz Amorim, a Noeli Daldinho, a Eva Maria, o Jefferson Felipe, a Samira Mitz, Elisângela Max Renschhaus, Lucas Moraes, a Eva Maria, Andresa Apolo, a Manu Pereira, o Paulo Isbeck, Simone Furlan, o Renan Félix. Ele diz, gratidão Paviello. Acho que isso Obrigado a todos. apoia-os a continuar nesta vida. Obrigado, com certeza. A Elka, a Butterfly Bryson, a Ranger Preto, a Érica Maria, a Manuela Januário e todos vocês que estão aqui. Como eu digo, eu sempre gostaria de falar o nome de todos vocês. Para mim é uma emoção muito grande, um prazer muito grande estar aqui nesta noite que a gente comunga coisas boas. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu tinha para falar aqui nos scripts. E lembra você que dentro de alguns instantes ou minutinhos vamos dar início à nossa meditação pela paz mundial, que é o nosso objetivo aqui toda segunda-feira. Então não se esquecendo que nós precisamos ter este equilíbrio entre luz e sombra, que luz é o espiritual, é o espírito, e sombra é o espírito na matéria, certo, gente? É aqui neste mundo. Por exemplo, né, uma pessoa que ela é muito bondosa, ela precisa saber utilizar o amor para ser uma forma efetiva, para ela não fazer mal para a pessoa, por exemplo, né? Ela tem que saber utilizar este lado sombra. E, por exemplo, uma pessoa que é bem-sucedida no emprego, nos negócios, no que faz, é porque ela tem uma sombra forte. Ou seja, ela diz e faz, ela vai e acontece, é assim e ponto. Ela confia nela, ela acredita nela. Isso é a sustentação do espírito dela aqui. Isso faz sustentar o espírito dela aqui na matéria, certo? Porque quando a gente pensa, quando a gente, sim, isso é maravilhoso, isso é ótimo, isso é bom, mas na hora de passar para a matéria, né? Aí vem a sombra é o lado espiritual na matéria. E isso é importante a gente ter consciência, que a gente precisa nos bancar aquilo que a gente acredita. Ou seja, a gente precisa acreditar em nós, confiar em nós e ter mais certeza naquilo que a gente faz. E levar isso para o mundo. Ou seja, a gente entra num ambiente, a gente leva com nós a nossa energia para o ambiente. A gente transmuta o ambiente, certo? Agradecemos também a Adri K pela participação na meditação mundial. Obrigado. Então é muito importante, esta é a mensagem da meditação mundial de hoje. A gente aprender a lidar com o nosso espiritual aqui na matéria. Porque a gente até, às vezes, as pessoas podem adoecer, Hélio, se elas não sabem fazer bem esta lida. Né? E nunca ninguém disse em espírito e verdade, como dizem, qual é a diferença da espiritualidade e do mundo material. Tudo é uma grande face só. Tudo é espiritualidade, Tudo é espiritualidade. A gente o divide mentalmente para tentar entender com mais facilidade. Mas, em última instância, não existe essa separação. Tudo é um mundo espiritual, portanto, devemos lidar com a matéria como se fosse uma atividade espiritual, uma prática espiritual. E é o que é. E é o que é. Bom, gente, a gente agradece a todos que estão aqui, a todos que deram like também, todos que contribuem, que participam, que falam nos comentários. A gente adora ler o que vocês falam, não só aqui na Meditação Mundial, quanto nos comentários dos vídeos. Então, bom, Hélio, vamos nos preparando para a nossa emanação de paz. Vamos lá, já estamos nos preparando aqui há 1h15 mais ou menos. Aqui está 158 respostas, gente. Então, depois que a gente fizer a nossa meditação, nós iniciamos. Eu espero que todos vocês estejam bem. E o que eu tenho certeza é que vão terminar a meditação se sentindo ainda melhor. E prontos para colocar em ação também o seu lado sombra. Não no lado negativo, né? Não é trevas. O lado sombra, que é aquele lado oculto, aquele lado espiritual na matéria, né? É o lado subconsciente, que é subconsciente para quem não tem consciência disso, né? Para quem não trouxe a consciência disso. Então, perceber a energia que a gente emana, porque é assim que o universo nos trata. Certo? O universo nos trata como a gente se trata. Que energia a gente está? O que a gente está emanando? Nós estamos recebendo no universo. Através da sincronicidade, através da ressonância energética, nós estamos recebendo. Quando você entra em um lugar, entra em um restaurante, por exemplo, com aquela luz, com aquela coisa, você vai encontrar pessoas fantásticas, você vai ter conversas fantásticas, você vai encontrar resoluções de problemas, né? Porque você está naquela coisa, naquela onda, você está bancando aquilo lá energeticamente.
Senão não dá, senão não adianta. Se tiver, mas e Pedro, como é que eu vou saber, como é que eu vou conseguir estar bem lá? Aí é a parte da sombra. Aí é a parte que tu vai ter que construir esse estado bom de estar. E a dica que a gente deu é através do agradecimento, é através de perceber as maravilhas que acontecem constantemente na nossa vida. Né? O milagre que é simplesmente estar vivo e respirando, né? O ar que a terra purifica a cada instante para nós. Né? Olha quanta coisa acontece para que sustente a nossa vida aqui, que a gente não faz ideia, que a gente não tem consciência. É um milagre. É um milagre para quem não tem o conhecimento de tudo, é um milagre. Eu vou comentar algo aqui agora também, que gostaria que tivesse mais tempo para desdobrar mais, porque pode ser que se entenda um pouco de forma limitada. Mas, bom, vamos lá. Se nós queremos manifestar desta forma que o Pava está comentando, a nossa sombra na matéria, para ter mais força, para agir em conformidade com a grande luz, a gente precisa observar e colocar em nossas mentes, ou até escrever aonde que nós queremos chegar, qual o nosso objetivo. E a partir dali, procurar manifestar as virtudes que nos colocam em sintonia com aquele objetivo. A gente pode pensar em algum grande ícone da humanidade que atingiu e chegou àquele ponto e procurarmos absorver as forças, as eficácias que aquela pessoa teve, as assertividades dela, e trazer para a nossa vida e colocar no nosso caminho também, que tudo neste nosso universo é um processo. Realizando esses processos, a gente chega lá. Então, é simples, mas a nossa meditação é importante também agora. Hélio, a Mari diz assim, ó, sombra da matéria, a vida nos trata como nós nos tratamos. Ela diz que o Gaspa sempre fala isso, né? O Kalunga, né? O Kalunga e também o Tibirias. Por favor, deem crédito ao que ele ensinou, não fiquem copiando apenas. Mas isso é um conhecimento universal, gente. E é uma verdade, tanto que a gente gosta de trazer algo que a gente sente como verdade, né? Que a gente vê, que a gente percebe. Tanto que ele falava, né? Ele é um conhecimento fantástico. E muita gente aprendeu com ele também. E a gente passa o conhecimento que a gente tem para passar. Assim como todos, né? Passa o conhecimento que tem para passar. Passam as palavras que conseguem falar. E como tudo isso é muito verdade, a gente também trouxe aqui para vocês hoje. Ele fala isso mesmo porque é verdade. Mas não é só ele que fala assim, gente. Geralmente, os espíritos que trabalham na parte da Umbanda costumam também ter estes termos para falar também, né? Também. Mas aí, conhecimento é o conhecimento, né, gente? A verdade é a verdade, a verdade é o amor. Então é isso que importa. Mas os créditos dele está aqui falado. É muito bom. Inclusive, a gente recomenda que vocês escutem os áudios do Kalunga, que ele fala coisas fantásticas. Muito bem. Kalunga é muito bom. Muito bom. Bom, gente, está na hora da nossa meditação. Então, estão todos prontos? Sim. Muito bem. Então, agora, peço a todos que se posicionem confortavelmente. Que passamos a focar a nossa mente nas coisas boas, para que a gente agradeça a todas as coisas que acontecem. As coisas que acontecem são para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, né? Muito bem. Uma posição confortável. Eu peço a todos agora que se visualizem em um ambiente de muita paz, um ambiente na natureza, no meio de uma grande floresta onde há uma clareira. E lá estamos todos nós juntos. Estão todos os seus guias, seus orientadores espirituais. Estão os seres de luz que vocês gostam de conectar. Está a sua ancestralidade. Estamos nós, todos juntos, com os guias, com os seres da hierarquia superiores nos observando, trazendo para nós essa energia de cura, de paz,
Nós estamos juntos, na mesma sintonização, no mesmo propósito de levar essa paz a todos, ao mundo, de levar amor ao mundo. A palavra paz, ela é muito maior do que se imagina. Vamos neste momento nos sintonizar nessa grande paz, nessa grande tranquilidade, nessa grande sensação de amparo. E neste momento, nós vamos, nesta energia, nós vamos visualizar que todos sentem esta paz, essa energia, desse grande agradecimento que nós fazemos hoje. Hoje nós estamos vibrando pelo mundo, estamos vibrando pela paz, estamos vibrando pela felicidade, pela alegria. Nós estamos vibrando por todos os seres daqui do planeta, encarnados e desencarnados. Nós estamos vibrando pelos corações. Neste momento, o mundo inteiro sente essa nossa alegria e essa nossa gratidão.
todos para ficarem nesta paz e decretarem na vida que ela irá sempre estar do lado da paz. A paz, ela mostra também a confiança e a nossa fé. A paz é a certeza de que tudo está certo e de todas as bênçãos que acontecem na nossa vida. Meu profundo agradecimento a todos vocês pela participação, por esta vibração de paz que contribui com o campo da Terra. Muito obrigado a todos por estarem juntos, por estarmos juntos nessa grande emanação e vendo essas lindas meditárvores que passaram por aqui. Realmente não tem como trazer a ideia que não está certo, né? Não tem como não conseguirmos atingir a paz vendo essas imagens maravilhosas. Elas auxiliam bastante, né? Assim como também nesse nosso encontro. A gente agradece a presença de todos. A gente vai agora para o resultado do nosso sorteio. Eu prometo também que da próxima meditação mundial, o tempo para a nossa meditação será maior, certo? Do que foi hoje. E para que a gente fique mais tempo imersos nessa energia, mas ela já é maravilhosa e a gente sente a diferença neste tempo. A gente também agradece ao Marco Rolim. Obrigado. Diz a ele que serão comprados tijolos para a construção da nova terra. Certo, Marcos? Serão. Para sempre um conteúdo de maior qualidade para todos vocês. Perfeito. E vocês continuem nesta paz, nesta energia, nesta alegria ao qual a gente transmite para o mundo. Automaticamente a gente faz crescer a energia do mundo e o mundo entrar em sincronicidades melhores, né, Hélio? Ressonando com essa energia. É isso aí, vamos juntos na construção. Hélio, conversa um pouquinho com o pessoal porque para agora fazer aqui o sorteio. Eu ia comentar, não vamos nos despedir ainda porque temos o resultado do nosso sorteio. Não sei se o Pava já cancelou as participações ali. Sim? Ainda não, então tem mais um segundinho caso você queira participar do sorteio do nosso curso de cristais. Só, gente, 172 respostas, certo? Vamos finalizar por aqui hoje. Muito obrigado. Não tem problema, segunda-feira que vem terá novamente, certo, gente? Eu vou pegar aqui todos os e-mails e já boto lá. Vamos ver quem nesta noite o universo abençoou com essa ferramenta de crescimento interior que são os nossos amigos minerais, os cristais. Vamos ao sorteio. Exatamente. Gente, bom lembrar, né, que o universo que escolhe não é vencedores, certo? É simplesmente a sincronicidade do momento o que foi resolvido. Muito bem, aqui estão todos os e-mails, certo, gente? Todos os que se inscreveram para participar. Isto. Muito bem, vamos lá. Aí. Aqui está. E Stephanie Chaves. chavesstephanie@gmail.com. Se você já tiver o curso, você pode dar ele de presente para alguém, certo? Não tem problema. Então, Perfeito. A gente agradece muito a participação de todos. Segunda-feira, estamos aqui de novo. Contamos com a sua presença também para mais uma grande emanação e para conversarmos mais assuntos que façam com que a gente eleve a nossa energia, com que a gente some um pouquinho mais no nosso conhecimento, que some um pouquinho mais no nosso coração, na alegria e some mais ao mundo, certo? Este é o nosso servir. E estamos felizes de estar aqui com vocês. Agradeço a participação da Neuza Silva, da Yuraki, que ia falar alguma coisa? Não, é que eu vi Stephanie Chaves no chat falando que não acreditava. Acredite, está aí. É verdade. Andresa Polo, Márcio Samuel, Paulo Lasbeck, a Cation, a Manuela Januário, Cristiano Ert, a Luana Moraes, a Heloísa Silva, a Rita de Cássia, Ultra Terráqueo, olha só. Sueli Ribeiro, Andrea Passione, Luana Moraes, Alexandre Miranda, Arnaldo Manzano, Renan Félix, a Thaís Y, a Jade Rocha, o Braulio Moreira, Fernanda Fadel,
É isto? Isto, Isso Sueli aí. Ribeiro. Gente, a gente reforça o quanto a gente gosta de estar aqui com vocês nas segundas-feiras e ao longo da semana também. Muito bem, gente. Mas e aí, Pava? Já está indo embora? Sim, estou indo embora. Está indo embora? Estou indo embora, Ok. aliás, de editar uma parte do Pava Responde de amanhã. E Muito logo- bem, gente. Mas vamos permanecer aqui conversando um pouquinho ainda, né? Não, depois vai ter a Conferência da Paz, certo? Muito bem, gente. A gente agradece muito a sua companhia. A gente deseja uma maravilhosa noite, uma maravilhosa semana a todos vocês, certo? Fiquem em paz, lembre-se do equilíbrio entre os dois cérebros e de pensar com o coração. Fica a dica de hoje. Um grande abraço a todos e até mais.